Parem. Como me apresentei lá no início, alguém chegou depois, né? Meu nome é Márcio, além de estar na organização do evento, eu sou militante do Reagrupamento Revolucionário. Hoje a gente chegou super em cima da hora porque deu problema no ônibus, mas nos próximos dias a gente vai montar uma banquinha aqui também de materiais do nosso grupo, se vocês quiserem conhecer. A gente escreveu uma saudação ao evento, queria muito rapidamente apresentar ela aqui. A gente tem membros que vão estar aí nas próximas mesas online também. Nós somos um grupo trotskista, obviamente, nós reivindicamos o legado do trotskismo e da luta pela reconstrução de uma internacional revolucionária, um partido mundial necessário para preparar os trabalhadores na luta contra as burguesias e as burocracias, e que deve incorporar e atualizar o trotskismo contra o revisionismo que dominou o movimento nas décadas após a morte de Trotsky. Fica o convite para todos conhecerem nosso site, rr4i.org, e aqui ao longo da semana a gente vai debater vários assuntos, né, nesse evento plural que a gente saúda pela sua pluralidade, pela iniciativa aqui do comitê. Nós temos a convicção de que sem derrubar o capitalismo, nós não teremos futuro nesse mundo. A gente precisa necessariamente de uma revolução, não há outra forma de superar esse sistema que destrói nossas vidas. E para que a gente faça isso é necessário tocar algumas tarefas importantes, e alguns dos temas que a gente vai debater ao longo da semana aqui com os camaradas, com os companheiros, é a situação do Brasil, onde a maior parte da esquerda apoia ou apoiou de forma aberta ou velada a subida do poder de um novo governo do PT e do PCdoB com a direita, que dessa vez conta com o apoio do PSOL, inclusive com grupos que estão aqui hoje, que vão estar ao longo da semana, que se reivindicam trotskistas. E nós queremos afirmar que é necessária uma postura clara de oposição pela esquerda a tal governo, da parte dos revolucionários. Isso não significa deixar de batalhar pelas reformas, nem de fechar os olhos para a reação bolsonarista e mesmo fascista, contra a qual devemos estar alertas e lutar também. Mas sim que o próprio caminho para obter reformas e deter a reação da direita, sem parar por aí, está na mobilização da nossa classe, coisa que esse governo Lula-Alckmin frustra nos momentos cruciais e segue nos atacando com um programa muito próximo do neoliberalismo, ainda que algumas concessões. Internacionalmente, a guerra da Ucrânia coloca a nu os interesses do bloco imperialista hegemônico chefiado pelos Estados Unidos, e a partir da necessidade de combater o país dependente, que é a Rússia, com poderio bélico herdado da União Soviética, que o deixa mais forte, mas nem por isso se torna um país imperialista, com interesse, claro, parte dos Estados Unidos de conseguir maior hegemonia para os seus capitais naquela região do planeta. E ao contrário do que afirmam alguns na esquerda, a Rússia não é uma potência imperialista, sua economia é equivalente à de um estado médio dos Estados Unidos e suas exportações de capitais são mínimas. As fortes sanções dos países da OTAN contra a Rússia, não em sentido contrário, já mostram isso. A guerra se dá hoje pelo controle da OTAN no lado ucraniano, com mais de 80 bilhões de dólares em armamentos. Não existe revolução ucraniana em curso, e essa guerra não se trava no interesse da liberdade desse povo, mas para o benefício da OTAN e do imperialismo. Sem nenhuma simpatia pelo governo reacionário e oligarco de Putin, contra o qual os trabalhadores e soldados devem manter suas lutas, e sem apoiar nenhum tipo de anexação, defendemos como trotskistas que a tarefa principal nessa guerra é a derrota da OTAN e de seus apoiadores. A denúncia do bloco militar da OTAN, seu desmonte, sua derrota, é remover o obstáculo terrível que oprime os povos e facilitar as condições para uma revolução de classe trabalhadora na região. Única solução duradoura que garanta a paz entre os povos. Por fim, saudamos a luta dos trabalhadores oprimidos contra as mais variadas formas de opressão e contra o imperialismo. Em especial os camaradas de Cuba, como Frank, inclusive com o qual a gente tem colaborações e temos traduzido materiais escritos pelo Grupo Comunistas Cuba. E saudamos também a luta em curso em todo o mundo contra a burguesia e contra as burocracias, pela defesa, inclusive, dos estados proletários deformados remanescentes, como China, Coreia do Norte e Vietnã, além de Cuba. Viva o trotskismo e a luta dos trabalhadores, pelo renascimento do marxismo consistente, que permita a formação de um partido mundial da Revolução Socialista. Fico o convite a vocês conhecerem mais nossas posições ao longo da semana. E entrando aqui rapidamente no tema de hoje, né, falar um pouquinho sobre Cuba hoje e os riscos de uma contra-revolução burguesa e as tarefas do trotskismo. Tem muita coincidência no que eu pretendia falar com o que o Frank já falou, não à toa essa colaboração que a gente mantém, e que eu espero que a gente possa aprofundar ainda mais. O Frank terminou falando sobre a questão do Estado operário. Então, é bom pegar esse gancho e questionar o que é Cuba hoje. Ele levantou aqui que hoje, na mesa da manhã, alguns camaradas, alguns companheiros do PSTU trataram desse assunto, tratando Cuba como um Estado capitalista, uma ditadura capitalista. Para nós, do Reagrupamento Revolucionário, em 1959 ocorreu uma revolução que expropriou os capitais imperialistas e a burguesia cubana, e estabeleceu ali uma sociedade de outro tipo. E essa revolução não foi ainda revertida, por mais que tenha muitos riscos disso acontecer. Ainda que o socialismo não fosse a bandeira do movimento 26 de julho, ainda que o Partido Stalinista Cubano, PSP, não tivesse interesse numa revolução proletária naquele momento, dizia que isso era uma etapa futura, para um futuro incerto da revolução que eles viam como democrática,
as massas empurraram aquela revolução contra o imperialismo e contra a burguesia, porque era a única forma possível de fazer a reforma agrária, garantir a soberania nacional em relação ao imperialismo norte-americano, e inclusive reverter aquela situação de uma ditadura que era apoiada em seu conjunto pelo imperialismo e pelo grosso da burguesia nativa cubana. E a contra-revolução também, a ameaça de um banho de sangue, como que já tinha acontecido em outros países nos anos anteriores, também empurrou esse processo adiante para além do que desejavam suas lideranças. A gente vê então uma revolução, em termos muito excepcionais, entrando no rumo anticapitalista, ainda que suas lideranças não desejassem isso. E o que a gente tem é um enorme legado das conquistas que esse processo deixou. E que ainda hoje, apesar do desmonte que o Frank explanou muito bem aqui em detalhes, não podem ser ignoradas. E aí basta a gente lembrar uma declaração de um jornalista reacionário brasileiro, que eu acho que já reverbera muito a sobrevivência de ganhos da Revolução, né? Quando ele disse alguns anos atrás, nada funciona em Cuba, exceto a educação, a saúde e a segurança. Gostaria eu, como trabalhador da educação e morador do Rio de Janeiro, que nada funcionasse, exceto a saúde, a educação e a segurança. Enfim, essa expropriação, ela ocorre contra a vontade da sua liderança, num cenário marcado pela Guerra Fria, com forte presença da União Soviética e, portanto, da burocracia que chegou ao poder contra os interesses da classe trabalhadora e a vanguarda do Partido Bolchevique, ajudando a determinar os rumos daquele processo em Cuba. O que vai se erguer em Cuba, então, num cenário de isolamento nacional, de forte pressão imperialista dos Estados Unidos, afinal de contas, eles jamais tolerariam uma revolução no seu quintal, e de forte pressão da burocracia soviética, para que não houvesse experiências que servissem de exemplo aos próprios trabalhadores daquele território do que seria uma genuína democracia socialista, a gente tem em Cuba, ao longo dos anos 60, a construção de algo muito similar ao que o Trotsky nomeou de stalinismo, ou seja, a ditadura da burocracia numa sociedade de transição entre o capitalismo e o socialismo. O Frank falou que hoje essa transição se dá predominantemente no sentido de retorno ao capitalismo. E, realmente, quando o Trotsky fala de um Estado operário, de um Estado proletário burocratizado, burocraticamente deformado, ele aponta principalmente essa situação contraditória de uma sociedade que pode transitar para o socialismo ou pode regressar para o capitalismo. E vai ser a luta de classes que vai determinar esse futuro. Cuba hoje vive nessa encruzilhada. Se o isolamento nacional se prolonga, se a escassez se prolonga, se a dificuldade de sobrevivência dos trabalhadores cubanos se prolongam, se fortalece a reação burocrática, se fortalecem as forças abertamente pró-capitalistas, e está dada a possibilidade de uma contra-revolução que faça aquele país regressar ao capitalismo e que instaure uma verdadeira barbárie, como a gente viu no leste europeu nos anos 80. Se alguém tem alguma dúvida de que a União Soviética ainda não havia restaurado o capitalismo na altura dos anos 80, basta ver os índices que se colocam naquele país, naquela região, a partir dos anos 90. O índice enorme de desemprego, de fome, a queda drástica da expectativa de vida, o aumento enorme dos suicídios. É isso que espera Cuba se a revolução regressar, se esse processo de transição iniciado pela Revolução de 59 for derrotado. Mas há a possibilidade também de avançar. Essa sociedade contraditória ainda guarda elementos importantes que a gente não pode negar, não pode fechar os olhos para eles. Guarda elementos que podem abrir um caminho ainda para o avanço ao socialismo. Mas isso vai depender não só da vontade da classe trabalhadora cubana, mas também da ação nossa em nossos devidos países, de reconstruir o internacionalismo, de reconstruir partidos comprometidos com a revolução e derrotar o imperialismo que hoje se coloca como grande bloqueio a qualquer avanço rumo ao socialismo em Cuba. Então, o isolamento nacional e as pressões vindas de diversos lados moldaram em Cuba não apenas o Estado operário, como o Frank falou, não apenas uma sociedade onde a propriedade privada dos meios de produção foi colocada sob o controle do Estado, em grande parte a serviço da classe trabalhadora, mas uma sociedade com a ditadura da burocracia do Partido Comunista. E isso se perpetua até hoje. Se a gente olhar para Cuba, apesar das aberturas crescentes ao capitalismo, que colocam um risco enorme de contra-revolução, o sistema financeiro, as principais indústrias ainda são controladas pelo Estado. Não houve uma contra-revolução que tenha destruído o Estado criado pela Revolução, por mais que existam pessoas dentro daquele Estado hoje querendo seguir esse caminho. E a gente sabe, como revolucionários, que um Estado não troca de mão de uma classe para outra como você entrega um objeto. É necessário destruir um Estado para que uma classe consiga colocar a sua dominação no seu lugar. Como Trotsky disse, lá nos anos 30, não se passa o filme do reformismo ao contrário. Uma restauração em Cuba precisa de uma contra-revolução triunfante. E isso não aconteceu ainda hoje em dia. Boa parte, inclusive, dos recursos ainda é alocado centralmente, por mais que o planejamento econômico cubano nunca tenha sido democrático, e por mais que hoje ele esteja sendo enfraquecido pela própria burocracia.
Boa parte do comércio exterior ainda é monopólio do Estado, por mais que, mais uma vez, a burocracia esteja encaminhando ataques importantes nesse sentido. Então a gente tem claramente aí uma sociedade que não dá para enquadrar como capitalista. Basta, inclusive, olhar o que a burguesia cubana exilada em Miami diz, para entender, através ali do que eles vociferam em prol de uma contra-revolução, que essa contra-revolução não triunfou ainda. Então ainda há algo a defender em Cuba. Mas sem se confundir com a defesa da burocracia, sem se confundir com a defesa dessa ditadura que segue de pé também. É verdade que Cuba nunca chegou ao que foi o stalinismo nos anos 30, nos anos 40 na União Soviética, um terror sistemático, a eliminação física de milhares de revolucionários e de centenas de milhares de trabalhadores que ousaram criticar as condições em que eles estavam vivendo. Mas a gente não pode dizer que não existe hoje um monopólio do poder político na mão do Partido Comunista Cubano, que envolve a proibição a outros partidos, mesmo aqueles que se dizem comprometidos com a revolução e com o socialismo, que inclusive geralmente são os mais perseguidos. Não existe a possibilidade de se legalizar essas organizações, não existe possibilidade de eleições democráticas nos sindicatos, não existe possibilidade de você falar abertamente contra o regime sem sofrer algum tipo de censura. E mesmo que tendo eleições, que muitas vezes são apontadas como um exemplo da democracia cubana, pela pluralidade do seu parlamento, se a gente observa de perto, essas eleições elas são controladas pelo Partido Comunista Cubano, que estabelece vários filtros e controles aos candidatos que vão de fato aparecer nas listas eleitorais. Eles não precisam ser do partido, mas o partido tem a palavra final sobre quem pode se candidatar ou não. Então Cuba ainda é hoje um Estado operário deformado, ainda é hoje um Estado que tem o potencial de transitar para o socialismo, mas que vive diariamente também o risco de uma contra-revolução. O bloqueio do imperialismo certamente é uma ameaça enorme àquela sociedade, a possibilidade de uma transição ao socialismo é uma ameaça enorme à sobrevivência da classe trabalhadora cubana e do legado da Revolução de 59. Mas a gente não pode ignorar os outros problemas que existem ali, como muitos na esquerda fazem. Os stalinistas, obviamente, mas infelizmente dentro da esquerda trotskista também. O fato de que o conservadorismo da burocracia, mesmo na época de Fidel, que muitos olham com bons olhos, levou ao fracasso de experiências revolucionárias que poderia ter ajudado Cuba a romper seu isolamento. E a gente pensa aqui nos aconselhamentos que Fidel deu a Allende no Chile, aos sandinistas na Nicarágua, de não seguirem o caminho que Cuba seguiu, ao papel que Cuba desempenhou em Angola, em alguns outros processos. Por mais que tenham se engajado momentaneamente ali setores do Partido Comunista Cubano, principalmente Che Guevara e seus aliados, na construção de guerrilhas para expandir a revolução, a tônica dominante da burocracia não foi essa, foi evitar o sucesso de novas revoluções. Porque novas revoluções poderiam ameaçar os privilégios dessa burocracia, o monopólio de poder que essa burocracia ergueu para si. E a perpetuação no poder dessa burocracia, por mais que tenha sobrevivido os ganhos da revolução em grande parte, coloca em risco diário esses ganhos. Uma propriedade socializada não se administra de cima de forma hipercentralizada, hiperburocratizada, sem ouvir a classe trabalhadora que está produzindo no dia a dia no chão das fábricas. A União Soviética demonstra muito bem os perigos de uma gestão burocrática da propriedade socializada, os desequilíbrios, as ineficiências. A burocracia soviética já nos anos 50 acionava o sinal vermelho de que reformas econômicas precisavam ser feitas e batalharam até o fim da vida tentando encontrar um caminho para reformar a economia soviética sem perder o seu monopólio do poder. Hoje a burocracia cubana se vê diante do mesmo dilema. Como melhorar a economia diante do isolamento, diante da ineficácia da ditadura burocrática na sua gestão econômica, porém sem abrir mão do monopólio do poder dessa burocracia. Trotsky já dizia lá no Revolução Traída, que felizmente hoje se espalha com alguma frequência entre os jovens revolucionários de Cuba, né, Frank? Que a burocracia, cedo ou tarde, na União Soviética, se tornaria um freio ao desenvolvimento das forças produtivas. Como eu falei, já nos anos 50, a própria burocracia soviética percebeu isso e buscou reformas. A burocracia cubana também, em diferentes momentos, buscou essas reformas. Só que não se pode reformar a burocracia através dela própria. Não se pode democratizar a gestão da propriedade socializada sem combater a própria burocracia, sem eliminar o poder dela, sem eliminar o seu monopólio, sem eliminar aquilo que Trotsky chamava de stalinismo, que é a ditadura da burocracia. Portanto, em Cuba hoje, além de uma luta internacionalista contra o bloqueio, pelo triunfo de novas revoluções que tire aquele país de isolamento, é uma tarefa urgente também de sobrevivência da Revolução Cubana, eliminar aquela burocracia que cada vez mais se coloca não mais como um elemento de resistência, né, que é muito contraditória à restauração capitalista, mas setores largos dessa burocracia acabam dando as mãos à própria contra-revolução ao expandirem as relações de propriedade privada e de mercado em Cuba. Está colocado então para Cuba, como sempre teve desde 59, desde a atuação do porte que o Rafael falou aqui, a necessidade de uma revolução política, da classe trabalhadora cubana se organizar, formar um partido marxista, com um programa
de autogestão da economia e da política pela classe trabalhadora cubana e de solidariedade internacional com processos revolucionários. A experiência do século XX mostrou de forma muito trágica. Não existe coexistência pacífica dessas experiências revolucionárias com o imperialismo. O imperialismo vai buscar destruir essas experiências e reintegrar elas ao máximo possível ao mercado mundial. E não existe também autorreforma da burocracia. A burocracia não pode se reformar, porque se reformar seria cometer suicídio enquanto grupo social. Seria abrir mão daquilo que é a sua propriedade de existência, o monopólio do poder político que gera os privilégios materiais que garantem a eles uma condição de vida melhor que a média da população trabalhadora. Isso deveria ser o ABC do trotskismo. Contudo, há décadas as correntes morenistas alegam que o capitalismo foi restaurado em Cuba. Frank fez aqui essa polêmica, né? Hoje a gente já teve essa polêmica de manhã. Isso significa que elas abrem mão de defender os ganhos ainda existentes da Revolução e com frequência adotam posições de apoio a forças contra-revolucionárias travestidas de defensores da democracia. A gente viu isso em 2021, quando saíram às ruas, no dia 15 de novembro, forças abertamente neoliberais comprometidas com a contra-revolução, com a restauração capitalista, e algumas correntes morenistas saudaram esse processo, vendo ali uma luta pela democracia em Cuba. A gente não pode esquecer jamais que foi através da falsa bandeira da defesa da democracia que o capitalismo foi restaurado no leste europeu e na União Soviética, jogando na miséria e na barbárie milhões de trabalhadores e trabalhadoras naquela região do mundo. A gente não pode cair, então, na reação democrática que hoje tenta se construir em Cuba, diante das dificuldades criadas pelo isolamento imperialista e pela má gestão da burocracia que administra aqueles recursos conquistados pela Revolução. De outro lado, além dos morenistas, do PSTU, da elite, das suas cisões, que negam a sobrevivência desses conquistas da Revolução, tem muitos setores também que vão para o outro extremo, que é fechar os olhos, que é passar pano para a burocracia, achando que para defender a Revolução tem também que fazer média, tem que fazer uma defesa política do regime ditatorial. Durante muito tempo, o Secretariado Unificado, os grupos a ele associados, a Mandel, Pierre Frank, Lívio Maitan, que aqui no Brasil tem muitos seguidores, diziam que defender a Revolução Cubana não passava por defender a derrubada da burocracia cubana. Inclusive, em 1960, enquanto os trotskistas cubanos eram reprimidos e presos, Mandel e seus aliados fechavam os olhos para isso, não denunciavam essa repressão, porque para eles Fidel Castro estava aplicando o programa trotskista em Cuba. E hoje em dia é possível ver ainda dentro da esquerda, mesmo trotskista, posturas desse tipo, que no afã de defender a Revolução, acabam abraçando também a burocracia e com isso atrapalhando a defesa da Revolução, já que a burocracia é um bloqueio ao avanço ao socialismo e ela coloca hoje em risco cada vez maior a sobrevivência daquele processo. E hoje, como o Frank bem expôs aqui, com a tarefa ordenamento, né, esse pacote de reformas econômicas que está se colocando em Cuba, a burocracia cubana busca uma terceira via, já que ela não consegue abrir mão do seu monopólio e assim melhorar a gestão econômica e não conseguiu ao longo da sua existência apoiar outras revoluções que tirariam Cuba do isolamento. Ela busca então uma terceira via do chamado socialismo de mercado. O que significa o socialismo de mercado? Significa desmontar o setor estatal, entregar cada vez mais recursos para o setor privado, buscando dinamizar a economia. Isso pode até parecer um pouco com o que os bolcheviques fizeram, o Frank falou disso, né, da NEP, mas hoje a burocracia cubana não perde tempo em falar nos seus meios oficiais na defesa da democracia e contra o igualitarismo, dizendo que o igualitarismo é um problema. A gente vê claramente de que lado da trincheira, então, essa burocracia está se colocando cada vez mais. Ao mesmo tempo em que ela fomenta o fortalecimento e o ressurgimento de uma burguesia nativa cubana, que não vai demorar a mostrar seus dentes pela restauração, ela abre portas para investimentos estrangeiros cada vez maiores. Abre portas, inclusive, para negociações diretas entre empresas estrangeiras e essa nova burguesia que surge em Cuba. E isso coloca, então, um risco ainda maior de uma reintegração gradual de Cuba ao mercado mundial e um fortalecimento dessa burguesia que renasce com a ajuda da burocracia. E, ao mesmo tempo, setores dessa burocracia não estão fazendo isso à toa. Eles sabem que isso vai destruir o Estado operário, mas eles têm algo a ganhar com isso. E o próprio Trotsky já alertava isso, que a burocracia, por mais que por algum momento defendesse os ganhos da Revolução, porque deles dependia os seus privilégios, em algum momento ia ver que teria mais a ganhar se tornando burguesia. E hoje a gente não pode duvidar que setores que controlam o Estado cubano estão se colocando numa postura de, em breve, poder se legalizar enquanto burguesia, tal como aconteceu na União Soviética, no leste europeu, tal como tem acontecido hoje em territórios importantes da China. Setores que se mesclam aos negócios internacionais, aos negócios privados internos, e com isso preparam terreno para sua conversão em burguesia e para capitanear uma contra-revolução em Cuba. Para encaminhar aqui já para a conclusão, eu acabei não iniciando meu cronômetro, mas eu acho que já falei mais de 15 minutos. Nesse cenário em que
a gente tem, de um lado, setores da burocracia apostando em se tornar burguesia. De outro, setores do imperialismo cada vez mais ávidos a retomar Cuba para o seu território disponível de acumulação capitalista. A gente tem as instabilidades criadas pelo aumento enorme da inflação, do desemprego, causado por essas medidas econômicas. A dificuldade cada vez maior de obter pão e outros itens básicos pela classe trabalhadora, a partir da entrega cada vez maior de recursos do setor estatal para o setor privado e o encarecimento, obviamente, desses produtos. Diante dessa situação, a instabilidade se coloca em Cuba. Em 2021, a gente viu dois eventos muito importantes. Em 11 de julho, um evento no qual o camarada Frank, inclusive, foi detido temporariamente pela polícia. Um evento no qual centenas de trabalhadores saíram às ruas de forma semi-espontânea, muito politicamente confusa, sem uma liderança e um programa claro, mas reclamando das más condições em que estavam vivendo e principalmente reclamando que viam a direção cubana piorando a situação e não lutando para melhorar ela. E depois de alguns meses, em 15 de novembro, um movimento, esse sim, com uma liderança clara, com um programa claro, um movimento reacionário de grupos como SOS Cuba, que fala abertamente a necessidade não só da restauração do capitalismo, mas até mesmo uma intervenção estrangeira do imperialismo naquele território. Basta a gente olhar para o Iraque, Afeganistão, para saber o que vai dar uma intervenção estrangeira do imperialismo em Cuba. Esses dois movimentos, um que atraiu certas camadas de trabalhadores insatisfeitos com a sua situação, outro que, felizmente, o 15 de novembro reacionário, não conseguiu atrair muita gente, coloca a possibilidade hoje da classe trabalhadora cubana se organizar contra a burocracia. Mas para que ela siga um caminho correto, um caminho de vitórias, é necessário um partido trotskista atuando em Cuba, em solidariedade com a reconstrução de partidos trotskistas a nível mundial também. A contra-revolução espreita Cuba, camaradas. Toda essa situação que a burocracia está criando é um verdadeiro barril de pólvora. Em algum momento ele vai explodir. O que a gente viu no leste europeu foi uma explosão contra-revolucionária. Uma explosão, inclusive, diante da qual a maior parte do movimento trotskista da época falhou miseravelmente, porque se colocou do lado da contra-revolução. Mandelistas, morenistas, lambertistas, tantas outras correntes que reivindicam o trotskismo, de uma forma vergonhosa, apoiaram movimentos, seja de reforma do Estado, no caso do Mandel e seu grupo, apoiando Gorbachev em alguma medida, ou apoiaram ainda movimentos de massa, que ainda que confusos, heterogêneos, tinham lideranças e perspectivas neoliberais. E Yeltsin era o grande líder de muitos movimentos, infelizmente, inclusive de sindicatos trabalhadores. A gente não pode perder de vista que os trabalhadores também podem se organizar de forma confusa e a ser liderados por seus inimigos. O trotskismo falhou nessa missão lá nos anos 90. Comemorou, inclusive, o final da União Soviética, achando que era uma revolução política que triunfava, e passou boa parte dos anos 2000 sem entender o que tinha acontecido naquela região do mundo, muitos dizendo que aquilo tinha sido uma vitória do socialismo, que o stalinismo tinha sido derrotado. Muitos hoje bailam na beira do precipício em relação a Cuba, fazendo o mesmo movimento, vendo com bons olhos qualquer movimento de crítica ao regime cubano, sem se preocupar com o programa, caráter de classe da sua liderança, suas vinculações com o imperialismo. Não é qualquer saída das massas às ruas que vai ser progressista. Basta a gente olhar aí séculos de história para perceber que uma saída às ruas das massas pode se dar sob um programa e uma liderança reacionária. E o final da União Soviética está aí, sobretudo, para demonstrar isso. Inclusive para demonstrar o perigo da burocracia conduzir, como conduziu, a restauração capitalista. Então Cuba hoje está nessa encruzilhada. E as tarefas dos trotskistas é superar aquele erro grotesco que foi cometido na virada dos anos 80 para os anos 90 e se colocar hoje do lado da Revolução Cubana, defendendo os seus ganhos sociais que sobrevivem, mas contra a burocracia cubana, entendendo que ela não é um aliado da classe trabalhadora. Por mais que ela possa eventualmente, até mesmo via reprimir alguma força contra-revolucionária, e nisso a gente tem que apoiar, inclusive, esses movimentos de repressão aos contra-revolucionários, o programa que a gente tem que defender hoje se confronta com a burocracia cubana. É o programa de retorno das vozes críticas a Cuba, de legalização dessas vozes críticas como nunca foram legalizadas, mas aquelas vozes que defendem claramente o socialismo, não qualquer voz em prol da democracia, porque aí a gente facilmente entrega a direção do movimento a forças neoliberais. É defender a liberdade sindical dos trabalhadores cubanos, a legalização das organizações comprometidas com o socialismo, o fim do privilégio da burocracia, a reversão das tarefas, da tarefa ordenamento, que coloca cada vez mais recursos à disposição dessa burguesia renascente, pela restauração dos subsídios estatais que têm sido removidos de áreas sensíveis, como, por exemplo, os restaurantes populares, as padarias populares, pelo reinvestimento nas cadernetas de alimentação da classe trabalhadora cubana e, principalmente, pela organização de uma luta frontal contra essa burocracia, de forma internacionalista, que combine a luta contra o bloqueio com a luta pela revolução política em Cuba. É isso. Viva Trotsky e viva a Revolução Cubana.